Em que nicho você fez o 6 em 7? Foram em 2 nichos diferentes. O meu primeiro 6 em 7 foi no jiu-jitsu e o segundo, mais recente, na confeitaria. Bem-vindo à gravação do podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias. O papo hoje é com Eduardo Petri, que fez isso no nicho, se não me engano, de confeitaria. Olá, Eduardo, tudo bom? Fala, Érico, tudo bem? Tudo Esperado ótimo, graças dia. Ai, que ótimo. E Eduardo, em que nicho você fez o 6 em 7? Foram em 2 nichos diferentes. O meu primeiro 6 em 7 foi no jiu-jitsu e o segundo, mais recente, na confeitaria. Total. E como é que você me conheceu, Eduardo? Cara, foi engraçado que basicamente eu comecei no marketing digital quando eu li um livro famoso, Pai Rico, Pai Pobre, e ele sugeria de você fazer um estágio não remunerado para você aprender, em vez de fazer uma faculdade. Aí eu fui fazer um estágio numa agência de marketing digital, e eu tava conversando com os caras mais experientes e tal, e eles falaram assim, pô, tem até um cara, Érico Rocha, que ensina a fazer marketing digital. Então eu falei, o que você acha dele? Pô, esse cara charlatão. Eles falaram assim na hora, charlatão esse cara. E aí esse foi o primeiro momento que eu conheci alguém falando sobre e falando mal, assim, né? Falando tipo, pô, esse cara é charlatão, o trabalho desse cara não é certo, o que ele fala não acontece na realidade. E quem desdenha quer comprar, hein? Então... Ou pelo menos eu prefiro acreditar nisso. Mas e aí? Hoje os caras veem o resultado, né? Tipo, eles me conhecem e tudo mais. Eu nem culpo por eles por isso não, porque vem o cara na internet prometendo R$100 mil em 7 dias, o que eu iria pensar se eu estivesse no lugar deles, né? Então até você ver os estudos de caso, testemunhos, histórias, é normal, né? Mas vem cá, e mesmo assim, como é que foi dessa primeira recomendação de ele é um charlatão, a você entrar em contato comigo de verdade, assim, de começar a consumir o conteúdo? Afinal, você não vai... Se a pessoa fala que você é um charlatão, você não tende a buscar mais sobre ele, né? Então, esse era um funcionário lá da empresa, né? Aí quando eu fui conversar com o dono, ele já acompanhava o conteúdo. Se eu não me engano, já tinha ido no FL ao vivo, ou tinha um amigo que já tinha feito 6 em 7, que hoje até é faixa preta. Então ele já conhecia mais do mercado, entendeu? Aí ele, no caso, falou a realidade. Falou, pô, não é bom o curso e tudo mais. E eu entrei junto com ele no curso, na ocasião ali. E a gente já, naquele momento, eu passei a estudar. Eu tinha meus 18 anos. E que ano era isso? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 22, faço 23 em agosto. Então, com 18 anos, você começa a estudar fórmula. E eu fiz ela 2 vezes antes de fazer a terceira. E a terceira eu já fiz executando. Então, eu fazia numa tela... Na verdade, era assim, ó. Foi o Muhammad Ali, né? Acho que você conhece ele, assim, de nome, né? Foi o quê? O Muhammad Ali, você conhece ele de nome, né? Do jiu-jitsu. O conheço, campeão, né? Então. Aí basicamente tava eu e o Ali numa tela no Zoom, no lado de uma tela no Zoom, um bloco de notas e você. Como é que você conseguiu falar com ele assim? Então, eu basicamente, foi mais ou menos assim a história. E deixa eu só interromper pra quem não é do jiu-jitsu. Cara, o Ali é um campeão. E tipo, você era um praticante. Como é que você chega no campeão? Como é que foi isso? A resposta simples é e-mail, mas tem mais além disso, né? Eu basicamente, eu fui atrás de um outro campeão primeiro, que mora em Porto Alegre, é um professor de Porto Alegre, e aí eu peguei o avião, eu trabalhava com nuggets na época, aí o meu primeiro salário de nuggets eu coloquei na passagem de avião, fui lá até Porto Alegre, e fui atrás desse professor. Aí esse professor falou, eu passei uma semana lá, conversei com ele, falou, vem pra cá que a gente faz um projeto daqui. Aí eu fiquei 2 meses... Deixa eu só fazer uma interrupção, que claro. Nuggets, pra quem não é do nicho, vai achar que é o Nuggets da McDonald's, né? Mas basicamente é cortes e edição de vídeo, pra quem não sabe, a gente apelida isso de Nuggets. Mas aí, pequenos pedaços, né? Mas aí você pega o avião, vai lá... E fiquei trabalhando home office, né? Lá em Porto Alegre, editando vídeo e tal, era prestador de serviço na época. E aí, beleza. Eu passei uma semana, ele falou, vem pra cá que a gente vai fazer. Passei 1 mês me organizando, voltei pra lá, fiquei 2 meses morando lá.
E não deu certo no final das contas. Depois de um mês ele falou pra mim que não ia fazer, que ele não sentia que era o momento dele, que era a oportunidade. Claro. E, pô, eu tava morando no pior lugar de Porto Alegre. Foi, tipo assim, foi uma das experiências de maior evolução e também de maior dificuldade. Primeira vez que eu fiquei totalmente longe do meu pai e da minha mãe, né? Você deve imaginar como que é isso também pra quando você tá com os seus 18, 19 anos. Foi uma boa experiência pessoal também. E aí, basicamente, deu errado. Quando deu errado, eu fui atrás do Muhammad Ali. Aí eu mandei um e-mail pra ele, ele me respondeu, a gente marcou o Zoom, conversou. Na época ele tava treinando pro ADCC, que é uma grande competição sem kimono. Abu Dhabi? Era fora? O ADCC, eu não lembro exatamente onde era. Mas ele tava treinando pro ADCC, uma competição internacional e tudo mais. Aí é isso, basicamente. Deixa eu te perguntar, o que você escreveu pra ele querer falar com você? O que você escreveu? Cara, você deve ter escrevido um e-mail e ele deve ter lido o e-mail e quer falar com esse cara. O título do e-mail era assim, Curso Online do Muhammad Ali. Aí, pra chamar a atenção, né? Eu mandei esse e-mail pra uma outra pessoa também e tive resposta do Jiu-Jitsu também. Então era Curso Online do Muhammad Ali. Aí eu não lembro o começo, eu devo ter esse e-mail ainda. Ou eu paguei. Não, eu tenho esse e-mail ainda, se eu buscar. Mas era basicamente isso. Eu lembro de citar o Fábio Gurgel, que era um caso do Jiu-Jitsu também, que já tinha feito 6 em 7, só que no caso ensinando para professores e tudo mais. E eu lembro, era basicamente isso. Eu falei, a gente pode marcar uma reunião de 15 minutos. Lembro também de encurtar o tempo, né? Trazer o gatilho mental da simplicidade. Eu já tinha estudado também, né? Tipo... só preciso de 15 minutos do seu tempo pra gente conversar, você ver se é pra você e tudo mais. E aí foi onde a gente fez uma reunião e se conectou. Eu também tinha acabado de sair de um programa de desenvolvimento pessoal. E aí, igual parecida com a sua história, saiu lá e se demitiu. Eu saí e fui atrás de expert. Até numa dinâmica que eu fiz nesse evento de desenvolvimento pessoal, que é presencial, era de eu lançar uma pessoa no jiu-jitsu. Eu já tinha ideia, mas eu não tinha a coragem para executar, né? Daí eu saí do evento e fui atrás. Esse a gente sai corajoso desses eventos, né? Bota uma pilha. E eu não sei se você pode falar, mas qual foi o que você fez? As pessoas eu fiz o Protagon do Wendel Carvalho, inclusive ele tava lá no Plat e tal. Cara, você fez o Protagon do Wendel Carvalho e falou assim, aquele acendeu dentro de você. Fiquei pilhado, eu cheguei em Porto Alegre lá pra buscar o Mário Reis, tipo, acelerado, entendeu? E foi essa minha busca, tipo, eu saí do evento, já fui pra Porto Alegre, minha busca era fazer um 6 em 7 no Jiu-Jitsu, então eu realmente projetei aquilo ali dentro do evento, fiz uma dinâmica, saí maluco pra fazer o 6 em 7. E aconteceu. Demorou mais do que eu esperava, porque eu primeiro dei errado com um expert, mas dei errado no sentido de não conseguir fazer o projeto com ele. Depois eu fui atrás de outro, tinha que esperar um período que ele estava em treinamento para depois lançar. Mas e aí, assim, aconteceu. E aí, como é que foi o lançamento? Esse primeiro lançamento a gente fez um semente mesmo, fez uma aula ao vivo. E aí a gente deixou 7 dias de carrinho aberto, se eu não me engano, no 5º dia a gente bateu um 6 em 7. E no final dos 7 dias a gente vendeu R$158 mil e 318 cópias, né? E quantos anos você tinha com o seu primeiro 6 em 7? 20 anos. Total. E aí fica a dica pra galera, se você tá com medo de falar com os experts e tal, faz o Protagon do Wendel Carvalho. Eu vou fazer outra agora. Só não deixou crescer a barba, né? Tipo, você fica barbudo daquele jeito. Sim. Inclusive hoje o Wendel, eu tive o prazer de conhecer ele no último encontro do Plat. Muito legal, pessoa incrível. Mas enfim, e agora você tá na confeitaria. Como é que foi a mudança do jiu-jitsu pra confeitaria? Porque, convenhamos, entre eu e você é uma parada meio diferente, né? Sim. Foi assim, basicamente, o panetone artesanal, eu fui numa confeitaria da minha cidade. E claro, uma vez que você viveu, aqui igual você fala, né? Uma vez que você viu, você não desvê. Então eu tava na confeitaria, eu olhei pro lado, vi a vitrine e falei, dá pra fazer um curso disso aqui e vai vender muito, porque esses doces são diferenciados, né? Tem uma pegada artesanal, tem uma pegada europeia, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, deixa eu ver o dono daqui. Aí eu fui falar com o dono e ele já fazia curso, só que sem direção, entendeu? Ele não tinha fórmula, ele não tinha estudo, ele só fazia lá, tipo, manda o Pix, eu te mando o acesso, e era de qualquer jeito.
E aí ele não tinha... Manda o Pix que eu te mando acesso. Era literalmente assim. Aí ele ficava no WhatsApp fazendo venda, tudo bagunçado, assim. Então ele tinha um micro resultado já. Aí quando eu entrei com ele, a gente teve um macro resultado. E aí eu coloquei a metodologia, fiz o passo a passo e tudo mais. Tudo que a gente como é que aprende foi o primeiro lançamento? Com ele? Com ele. Ele já fazia produtos no Perpétuo, ele já tinha uma audiência. No primeiro lançamento, a gente tinha uma audiência de 10 mil no Instagram. O lançamento foi todo no Instagram. A gente subiu para uma audiência de 26 mil. A gente bateu 4.300 pessoas online no CPL1, né, ao vivo, simultaneamente. E no final, a gente abriu o carrinho na segunda-feira, fez todo aquele empilhamento de tsunami e tal. E a gente, no final do lançamento, bateu aproximadamente 400 mil. Agora, quando se aprende, não tem como desaprender, né? E é legal Exato. que tanto num nicho de jiu-jitsu, que é um nicho de luta marcial, contato, uma coisa, para um nicho de confeitaria. Panetone, do panetone. Subnicho de panetone. Subnicho de panetones, que massa, Eduardo. É uma coisa, e para quem não sabe que eu já fiz a Masterclass, eu menciono às vezes você lá, né? Você já deve ter visto umas trocentas vezes, porque eu acho massa isso, o fato de você ter feito isso tão jovem. E agora, com 22 anos, engraçado que eu falei com um menino, eu falei com um cara de 21 anos ontem, no final da Masterclass. Ele tinha 21 anos e às vezes eu vejo pessoas como você, né? O seu primeiro 6 em 7 foi batido com quantos anos mesmo? 20, ó. Tá aí. Não tem idade pra isso, né? E eu vejo também que é uma baita oportunidade, né? Porque, por exemplo, eu encurtei caminho. Muitas vezes você, quando vai pra faculdade, eu vi muito isso, né? Eu li muito Napoleão Hill e tal, alguns livros assim que eu vejo que você também... né, tem esse estudo e porra, demais. Eu fiz isso muito cedo, né? E ao fazer isso, com meus 18, 19 anos, eu tive a oportunidade de não entrar numa faculdade, de não entrar em nenhum emprego, mas sim de focar no marketing. Eu tive uma oportunidade de não entrar numa faculdade. Eu vejo um pouco disso também, eu acredito. Que é uma conversa até um pouco polêmica, rola o cancelamento e tal, mas... E nada de errado com a faculdade para as coisas mais técnicas que você precisa, mas não necessariamente porque você tem que fazer uma e você vai lá e faz. Antigamente era assim, hoje em dia não sei mais, né? Cara, se você já leu a Napoleão Hill, eu já li alguns, assim, já li, escutei, né? Não sei se é literalmente ler. Tô lendo um legal e eu acho que vou te recomendar. É esse aqui, ó. Eu já ouvi esse, mas eu achei ele bem confuso. Que ele fica... Eu vi em Porto Alegre, inclusive. Você ouviu com a voz do diabo? Cara, quando faz a voz do diabo, faz a voz do diabo. Era aquele audiobook meio robotizado, sabe? Não era audiobook bem narrado. Geralmente eu escuto em inglês porque eu tenho mais facilidade de encontrar as coisas em inglês. Mas eu acho muito legal ele. Diferente dos outros, que é só a parte... professor do Napoleão Hill, se eu puder dizer, essa aqui é a vida dele mesmo, os perrengues. Então a gente imaginava no começo que ele só tinha sucesso e estava ensinando sobre sucesso, né? E nesse foi o cara queria matar ele andava com revólver engatilhado, dormia com revólver engatilhado no bolso. É uma história que mostra os perrengues da vida dele. Acho massa saber que a vida não é só simplesmente sucesso. Que a gente resumiu aí de 2000 e... Sabe, se deu de 18 aos 22 anos, parece tudo simples, né? Ninguém fala. Você falou, morei num lugar difícil em Porto Alegre, né? Não sei se era difícil, ruim. Terrível. Tipo, eu literalmente morei... Eu lembro de quando eu tava lá com o professor, treinei com ele 2 meses e tudo mais. E uma ocasião fui dar um seminário com ele e ele voltou e me deixou em casa, naquele lugar que eu tava morando. Ele falou, cara, você tá num dos piores lugares pra você morar em Porto Alegre. Porque eu tava comentando com ele, cara, Porto Alegre é ruim demais, cara. Tipo, Porto Alegre é muito feio, né? Porque eu sou do interior capital, assim, geralmente é aquela coisa antiga, pichado e tudo mais. Então. E aí eu falei pra ele assim, cara, Porto Alegre é feio. Ele falou, mas você tá no pior lugar que você podia estar em Porto Alegre. Porque era o que cabia naquele momento financeiramente falando, né? E quando você pagava de aluguel, você lembra? Eu pagava uns 420, se eu não me engano.
e eu dividia quarto com 8 pessoas. Então, tipo assim, literalmente era isso. Tinha um velhinho que dormia na minha frente e roncava tão alto que eu tive que comprar um protetor de ouvido para poder dormir. Um ônibus passava virando a janela do meu quarto, fazendo barulho na madrugada, eu acordava assim. Coisa que eu não tava acostumado. Na minha casa nunca ia ter uma coisa dessa, entendeu? E em casa dos meus pais, no caso, né? Mas eu saí completamente da zona de conforto. Imagino mesmo. E fui pra lá. Parabéns. Nessa nova edição do podcast Faixa Marrom, eu tô trazendo pessoas para fazerem perguntas não só para mim, mas principalmente para você. Você topa eu pegar alguém aí para fazer umas perguntas? Então é isso aí, galera do YouTube. Eu acho que vocês vão entender mais sobre isso no Instagram e eu vou pegar algumas perguntas. E como a gente está num processo de aquecimento para Masterclass 6 em 7, né, que vai acontecer do dia 4 ao dia 7 de abril, e eu acho que eu já repeti isso por volta de 200 vezes, ou 230 vezes, mas vou repetir mais uma vez, de dia 4 ao dia 7 de abril, Masterclass 6 em 7, ela vai ser em Brasília. Então, vai ser a primeira vez que eu vou voltar a fazer essa parada presencial. E vai ser transmitida para todo mundo. Então, você vai poder assistir de todo lugar, se você não mora em Brasília, mas se você quiser assistir em Brasília presencialmente, você pode comprar sim o ingresso, basta aí, eu acho que no link da minha bio, ou simplesmente masterclass6em7.com.br/BSB e comprar o seu ingresso lá. E se não me engano, vira o lote na sexta-feira. E eu quero pegar perguntas de não alunos. Então, bora lá. Se você não é aluno da Fórmula de Lançamento, digita aí, e quer fazer uma pergunta para o Eduardo, digita aí nos comentários 2 coisas. Na verdade, você tem que fazer 3 coisas. Fala, não sou aluno da Fórmula de Lançamento, quero fazer uma pergunta para ele. E aí você tem que enviar uma solicitação também. E essas 3 coisas são importantes. Enquanto a galera não vai mandando esses comentários, eu te pergunto, Eduardo, que dica que você dá para quem vai se inscrever na Fórmula de Lançamento no dia 11 de abril, 6 da manhã? Tendo feito 6 em 7 e fazendo a parada. Primeiro é, assim, fazer o curso mesmo sem produto, né? Porque eu não tinha produto, mas quando eu vi um colega fazendo lançamento no nicho de pilotagem de motos, sabe, totalmente para hobby, eu criei uma associação, pensei, eu posso fazer isso para jiu-jitsu também, que é a minha área de paixão. Então, às vezes, mesmo sem ideia, vale a pena você entrar e quando você for fazer, estudar e aplicar, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas entram e ficam só na teoria. A vibe tem que ser entrar para aplicar, né? De fato, a pessoa tem que querer executar mais do que estudar. Total. Então igual. A gente tem 2 pessoas, segura só um pouquinho, só para eu dar um recado para elas. Por exemplo, Guilherme Adam, ele enviou, não é aluno e quer fazer uma pergunta para ele, mas não enviou a solicitação, então não consigo chamar o Guilherme. E a Alicia também, não sou aluno da Fórmula de Lançamento, tem interesse, vai lá. Mas ela não enviou a solicitação, então você tem que digitar que não é aluno e que quer fazer uma pergunta para ele e enviar a solicitação, porque senão eu não consigo chamar, tá joia? Tem que fazer essas 3 coisinhas. Por exemplo, Bastos_Jeff, não sou aluno, gostaria de fazer uma pergunta para ele, deixa eu ver se ele enviou a solicitação. Bastos, mandou, vamos lá. Uma coisa também, só para complementar enquanto ele entra, é a pessoa pensar no longo prazo também, né? Ela entra no Fórmula, o resultado dela pode vir ao longo, igual você fala, de 7 lançamentos, às vezes ela vai demorar para fechar um expert. Então é ter esse pensamento que de fato ela tá entrando num jogo onde ela vai ter que ter persistência, ela vai ter que saber jogar de fato, né? E não só entrar com foco no resultado imediato. Total. E entramos aí um convidado. Como é que você chama? Oi, meu nome é Jeff. Fala, Jeff. E Jeff, você fala de onde? Estados Unidos. Eita, de onde? Massachusetts. Cara, você chama Jeff, fala dos Estados Unidos e fala desse jeito português. Parece que seus pais são americanos, alguma coisa assim? Não, por incrível que pareça, eu nasci no Brasil, no Paraná. Faz 10 anos que eu imigrei para os Estados Unidos e aí meu pai chamava Jefferson, aí por algum motivo eles tiraram o Erson e deixaram o Jeff. Aí deu certo, eu vim morar aqui. Não deve ter nenhum problema com o nome. Quando eu chego aí, os caras falam Erico. Eles acabam com o meu nome. Eles acabam, Eric, this is Erico. É muito estranho você ser chamado com o nome com sotaque, mas tá tudo bem. Jefferson, que pergunta você tem para o Eduardo? É Jeff mesmo. Jeff, perdão. Jeff, que pergunta você tem para o Eduardo?
Tá. Primeiro, é um privilégio poder falar com você. Não te conheço há muito tempo, Érico, só para você saber o contexto. Eu estou mexendo com internet há pouquíssimo tempo. Eu mexo com tecnologias na área de áudio, vídeo, transmissão, muito. E a minha pergunta para ele é legal porque ele é novo, né? E eu tava bravo conversando com alguns amigos, falei, como que eu não descobri esse Érico antes? Eu queria saber dele como que ele descobriu o Érico tão cedo, rapaz. Eu queria ter a sua idade para poder voltar lá atrás e fazer tudo de novo. Como que você descobriu o Érico tão cedo? Cara, acho que foi o ambiente. Tipo, eu tava na agência de marketing digital ali e a galera, e o marketing digital e Érico, ele é o número 1 do mercado, né? Então a galera fala e, tipo, todo mundo que fala de marketing digital reconhece que ele é o número 1. Então, você tá no ambiente. Acredito que quando você tá no ambiente ali, todo mundo vai estar falando do Érico, né? Acho que basicamente isso, né? Eu me coloquei no ambiente. E você tem alguma outra pergunta, Jeff? Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Na verdade, eu tô pronto pro Fórmula, eu só tô esperando abrir o carrinho e... Fechou. Eu tô pronto, eu tô assim... na verdade, o que aconteceu? Eu tenho um irmão que ele é gestor de tráfego, ele me falou sobre a internet. Aí, como a gente mexe um pouco, a gente fala, ok, a gente fica, mas aconteceu... Eu comecei a assistir vários vídeos na internet, e aí eu peguei e entrei eu vi uma entrevista de uma moça no YouTube, e entrei no mercado de afiliado. Comprei o treinamento dela, fiz o treinamento, coloquei o treinamento dela para vender de afiliado, assim, tipo, ganhei R$6.000 em menos de 30 dias. Falei, não é possível. Aí eu comecei a assistir vídeo. Aí meu irmão mandou, vê esse cara aqui. Cara, eu até brinco com a minha esposa, falei, o Érico é casado, senão eu me apaixonei por ele. Cara, eu tô brincando, é lógico, mas assim, eu virei um fã incondicional e tô pronto pro Fórmula aí. Show de bola. Ó, te vejo dia 11 às 6 da manhã. Pra você vai ser um pouco mais tarde, né? Por causa da diferença de horário. Mas eu te vejo lá, tá, Jeff? Tá bom, muito obrigado. Bom dia, tchau. Skeleton quente, hein, Érico? Porra, essa aí tá muito quente. Show de bola. Bora lá. Se você não é aluno e quer fazer uma pergunta pra ele, digita aí também nos comentários. Não sou aluno, quero fazer uma pergunta pra ele. E não esquece de enviar a solicitação. Por exemplo, olha, Shirley Furim não é aluna, quer fazer uma pergunta para ele. Vamos ver se ela enviou a solicitação. Opa, a Shirley não enviou. Então vamos nessa. Quem mais? Deixa eu olhar aqui. Walter Ben Chilen. Vamos lá. Opa, ele enviou a solicitação. Vamos ver se ele entra aqui com a gente. Olá! Olá, bom dia. Bom dia, de onde você fala? Bom dia. Falo de Lisboa, Portugal, como é que vocês estão? Muito bem. Imagino, a gente está bem, você é português, eu imagino, pelo sotaque. Sou angolano. Angolano, que legal. E vivo em Portugal. Quanto tempo você já vive em Portugal? Walter? Walter, vivo em Portugal há 13 anos. E já virou português. Vim para estudar e gostei, mas vou sempre de férias para Angola. Já torce pro Benfica? Não, Sporting. Sporting, que legal. Walter, faz uma pergunta aí para o Eduardo. Certo. Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta. Que é, quando uma pessoa está a começar nessa área do marketing digital, tem muita informação a vir de todo lado. E eu queria saber como é que tu conseguiste, qual foi o teu primeiro passo, como é que tu conseguiste focar num caminho e como é que conseguiste ultrapassar a barreira de tomar ação, tomar iniciativa. Perfeito. Excelente pergunta, Walter. Excelente pergunta. Muito excelente. Muito pontual. E é fácil de ser respondida também, porque assim, a ação. Beleza, vamos falar do passo a passo, de como eu fiz para executar. Primeiro, eu só abri a área de membros e fui olhando o que tinha lá, entendeu? E aí o Érico o que ele fala, né? Ele passa o mapa. Ele te dá um passo a passo do que você precisa fazer. Uhum. E aí eu vou seguindo, né, basicamente. Inclusive, em vários momentos eu fui escrever CPL. Para quem não sabe, CPL é o conteúdo pré-lançamento, e literalmente estava eu, o expert, de um lado, igual eu falei, da tela. Do outro lado estava o Érico falando o que a gente tinha que fazer, e abaixo do Érico tinha um bloco de notas com a gente anotando, escrevendo e montando o script, entendeu? Então eu acho que eu tenho muito essa visão de
aprende e aplica de forma imediata, entendeu? Então eu tô ali aprendendo e aplicando, o Eric tá falando, eu tava fazendo. E o curso tem uma didática muito boa, né? E tem um passo a passo de fato ali para você fazer as coisas. Enfim, até por exemplo, vou fazer tráfego, cara, tem lá o curso de tráfego detalhado, passo a passo, organizado, que é tipo, você não precisa de mais, entendeu? Então acho que basicamente entrar no forma a seguir. Uma coisa que me ajudou bastante foi eu ter assistido uma vez, 2 vezes e depois na terceira executar. Então eu já tinha uma visão muito ampla quando eu ia fazer, entendeu? De repente isso é uma dica. Entendi. Diga, força. Só para complementar a segunda pergunta que você fez sobre ação, né? O que me fez agir. A primeira coisa é vontade, né? Você ter o desejo ardente dentro de você. A segunda também é necessidade. Então, eu me vi em um momento ganhando algo que era pouco para mim. Eu olhava para aquilo e falava, não é o caminho. E eu precisava agir para mudar aquilo. E também a influência do evento de desenvolvimento pessoal, que eu sei que é algo que marcou também a jornada do Érico, marcou minha jornada, entendeu? Algo que te dá um impacto emocional, você sai numa frequência diferente, e com frequência diferente você alcança resultados diferentes, né? Então, basicamente, acredito que é a soma de tudo isso, entendeu? A necessidade, o desejo e um evento de impacto emocional que me deixou com energia, com mais vontade, mais disposição para fazer coisas que, de repente, no meu estado padrão, antes do evento, eu não faria, entendeu? Mas não é pré-requisito também o evento de desenvolvimento pessoal. Um monte de gente, acho que a minoria fez, entendeu? Entendi, muito obrigado pela resposta. E agora não sei se posso aproveitar e fazer mais uma, já que estou em tempo de antena. E é para os dois, quem puder me responder. E se vocês se depararem com um expert que não gosta de mostrar a cara, ainda assim é possível fazer um lançamento? Vai lá, Eduardo, o que você acha? Cara, eu acho que dá para fazer, mas você não vai alcançar a máxima potência. Então, ou você busca aí uma forma de quebrar essa barreira dele, ou você também anda para trás e de repente não é ele o cara. Eu, inclusive, entrei em contato recentemente com uma expert também da confeitaria, que ela tem um ritmo diferente, ela é tímida, tem vergonha. Então eu senti que não era para mim. Ela tem um produto lindo, mas ela não queria se expor, não queria fazer live. Porque gravar o curso, basicamente, a pessoa tem que aparecer também para gravar o curso. Então eu acho que dá para fazer, é possível, mas se ela fosse lançadora, aí ela pode fazer sem aparecer. Agora, como expert, eu acho que você nunca vai atingir a máxima potência. Você não vai ter a conexão pessoa com pessoa. Se ela realmente quiser aparecer 0, não vai nem conectar com a pessoa dela, entendeu? Entendi. Muito obrigado a ambos pela oportunidade. Oh, que isso. Qual a sua visão, Eric? O que você acha sobre isso? Eu não tenho nada a acrescentar, tá perfeito. Tamo junto. Muito bom. Obrigado, Mauro. Um abraço pra você. Obrigado igualmente. Acho massa essa parada de a gente poder estar falando de Portugal, Brasil. De onde você tá falando, Eduardo? Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. São José, Brasília, Irado. Lisboa, né? Então vamos lá, eu quero mais perguntas. Estados Unidos, é verdade, ó. Dani Caroso. Vamos ver se ela enviou uma solicitação, Dani. E até hoje eu só lancei só um cara da minha cidade, né? Um foi de Manaus e o outro foi dos Estados Unidos, que é o Ali. O Ali eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? A gente estudou online, tá? Poder digital, né? Poder do digital. O poder do digital. Vamos, chamei a Dani aqui, vamos ver se ela atende. Isso. Oi, Dani, tudo bom? Bom dia, gente. Que honra estar aqui falando com vocês. Que incrível. Ótimo De dia. onde você tá falando, Dani? Estou falando de São Paulo. Ó. São Paulo, capital. E já me aventurei em lançamento, já fiz 2. Estou muito contente. Eu acho que o digital realmente pode ser uma porta assim, maravilhosa para mim e para as pessoas, para essas mulheres que eu quero muito transformar a vida de outras mulheres, assim como foi transformada a minha também, através do artesanato. Eu sei que você já tem pessoas aí, né, que já alcançaram grandes coisas através do artesanato. Sou uma pessoa muito determinada. Meu filho é autista, então ele me incentiva todos os dias a ter muita determinação, porque ele é muito comprometido em tudo que ele faz. Então, quem seria eu para não ser comprometida, né? Afinal de contas, ele é realmente uma inspiração. E a minha pergunta para você é a seguinte, né? Eu sei que a fórmula é realmente, até como algumas pessoas falam, né? Uma bíblia.
você tem que seguir. Tem gente que chama a fórmula de Bíblia, né, Érico? Eu acho que isso já deve ter chegado aos seus ouvidos, né? E a minha pergunta é em relação a... Talvez o Érico possa me responder, não você, mas um dos dois vai poder me ajudar nisso. Quanto tempo depois que eu entro na fórmula, eu já consigo fazer o meu primeiro lançamento, mas de uma forma bem direcionada, bem estruturada? Porque eu já passei por outros, né? Por outros professores, por outros mentores, e eu gostaria de saber, depois de quanto tempo que eu tô ali na fórmula, eu já consigo fazer esse primeiro lançamento já numa forma mais estruturada, mais certinha, testada, validada. Então essa é a minha pergunta. Será que eu sou ansiosa ou não, né? Não, acho que isso é importante também, até porque todo mundo precisa pagar os boletos, né? Exato. Eduardo, manda aí, quanto tempo depois você acredita? Cara, e vai muito do seu feeling. Pode falar, você fala mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu pensei que a pergunta era pra mim, mas já era pra ele. Claro. Vai muito do seu feeling também, mas eu vou falar que eu quando tô na frente de um expert, eu já tenho conhecimento, mas eu acredito que sem conhecimento dá pra fazer também. Você de repente vai precisar dormir 2 horas a menos, né? Ou se dedicar 2 horas a mais do que eu, enquanto eu tô lá treinando musculação e jiu-jitsu, você tá estudando. Basicamente é isso. Mas eu sempre que estou à frente de um expert, eu falo de um trabalho no primeiro lançamento, um trabalho de 30 a 45 dias. Então eu acredito que dá para fazer de 30 a 45 dias seu primeiro lançamento, sendo que você vai fazer o que ninguém do seu lado está fazendo. Você vai abrir, vai estudar, vai colocar do lado, vai escrever, e você vai ter um ritmo que você não tinha, ou que ninguém do seu lado está tendo. E aí dá para fazer, entendeu? Eu realmente acredito nisso porque eu faço assim. Aí você falou de ser organizado e ser certinha. O que é ser organizado e certinho para você, de repente é diferente para mim, porque eu acredito que o primeiro lançamento não tem que ser perfeito, tem que ser feito. Então muitas vezes eu realmente sou assim, quando a CPL é ao vivo, de manhã eu tô fazendo script, primeiro lançamento, né? Segundo lançamento eu já tenho histórico. Primeiro lançamento, de CPL 1, fiz durante a semana o script. Na CPL 2, à tarde eu tô fazendo o script, à noite o expert faz o CPL, entendeu? Quando então, CPL é o lançamento, porque já existe alguns nomes, né, que vocês utilizam muito dentro da fórmula, é muito comum para vocês, mas para quem tá de fora, CPL seria... o Eric sabe falar melhor. Conteúdo de pré-lançamento. É o lançamento. É um termo mais técnico para lançamento. Seria as aulas ao vivo que a pessoa vai dar, ou gravada, tudo mais, né? Mas assim, eu não tenho problema em trabalhar com a lei de Parkinson ali, né? Tipo, tem que fazer pra onde você tem, sei lá, 3 horas pra fazer uma atividade que de repente você faria em 20. Mas tem que fazer, e aí você vai fazendo, faz em tópicos em vez de fazer palavra por palavra. Enfim, tem várias formas de você encurtar. Eu acredito que 30 a 45 dias você lança. Não, então, pra mim deixa eu só complementar o Eduardo, Dani. E tem um jeito mais raiz e um jeito mais intenso. Quando eu estruturo a fórmula do jeito que está estruturada hoje, ele falou 30 a 45 dias, a gente colocou 2 meses. Então eu coloquei 60 dias, porque eu conto que você vai passar os primeiros 15 dias estudando, né? Então acertou direitinho. Isso é mais do que o suficiente. Tem gente que está com a corda no pescoço, tem que pagar os boletos, e consegue fazer em 15 dias. Eu estou falando de um lançamento semente. Antigamente a gente fazia até, Eduardo, não sei se você pegou essa época, que a gente fazia um desafio de lançar em 15 dias. Pum! Não, peguei. E, cara, aí a gente parou de fazer esse lançamento, tá, Dani? A gente parou de incentivar as pessoas, porque dá para fazer em 15 dias, mas fica uma coisa tão insana que a gente acredita que você pode esticar o elástico, mas não pode arrebentar o elástico. E a gente parou até de fazer essa parada em 15 dias. Então a gente deu um tempo de 40, na verdade 60 dias, para que isso dê uma maneira que você se sinta bem capaz, sem te intensificar muito para você. Mas a gente fazia desafios disso quase que ao vivo. Eu fazia isso, cara. Era um período muito intenso para os meus alunos. Então eu tirei essa intensidade deles, coloquei num período mais razoável, porém ainda assim, não é de boa na lagoa, não é intencional mesmo, você entra para fazer, sem brincar. E você tem mais do que o suficiente tempo em 60 dias para fazer o seu primeiro lançamento. Isso se você entrar na fórmula dia 11, abre aí um calendário. Dia 11. Dia 11 de abril eu abri essas inscrições. Então a gente está falando, se a gente falar dia 11 de abril, dia 11 de maio,
dia 11 de junho, eu falaria dia 9 de junho, o seu lançamento já deve, você tem mais que tempo suficiente se você tiver, né, focado, se você tiver com a intenção de fazer, não estiver enrolando, entendeu? Tipo estudar para a prova, não vale estudar só para o dia anterior, não. Apesar de que é assim que a gente acaba fazendo as paradas, né? Mas dia 9 de junho pode ser o seu primeiro 6 em 7. Ah, maravilha. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no potencial do meu produto, eu acho que é muito bacana mesmo, acho que pode dar muito certo. E aí vocês já me passaram, assim, uma certa tranquilidade em relação a isso, como você disse, né? Em pagar os boletos. Existe essa preocupação de pagar os boletos, mas eu estava me programando para o meu próximo lançamento agora em maio, mas eu posso muito bem esperar mais um mês e lançar. E você já lançou algumas vezes, dependendo da sua fonte. Quando você estava falando em maio, você estava falando em maio que dia? Maio, lá pelo dia 8, eu não tinha olhado ainda, não tinha certeza. 4 semanas. Se você me perguntar se dá para fazer, eu acho que dá. Agora, o que isso vai significar? Vai significar que dia 11, às 6 da manhã, você vai entrar. E às 6 da manhã, você vai desligar o resto das suas distrações, se eu posso assim dizer, e focar. Assim, eu recomendo até a uns alunos meus de simplesmente entrar num quarto de hotel. Não sei se você precisa fazer tão assim. A gente gosta disso porque sai de casa, né? Em casa a gente está completamente sempre sendo interrompido naturalmente, né? Porque as pessoas precisam da gente, aquela coisa toda. Mas eu costumo dizer que eu falo que vou fazer um curso. É online, mas eu vou para um hotel e faço ele 100%. Entro lá e não saio enquanto eu não sabia. Então, se você investir essas primeiras 2, 3 dias intensamente, com intensidade, né, como se você não estivesse nem em casa, você consegue fazer em maio também. Se eu desse um desafio para mim, pro Petri aí, de fazer, a gente fazia até em 15 dias. Mas assim... Tranquilamente mas não, assim, suando. Se tiver que fazer, você faz. Então, se você quiser esperar um tempinho a mais, você pode esperar e fazer com um pouquinho mais de calma, sem estressar demais. Afinal, você tem um filho, que você deve dar atenção para ele, né? Você não vai deixar de ser mãe nesse tempo, então... Mas terapia também... de segunda a sexta ele faz, né? Nosso realmente é bem corrido, mas eu e meu marido, nós trabalhamos muito em parceria, então eu acho que dá... O que a gente quiser fazer aqui, nós fazemos sim. Posso fazer uma última pergunta? Pode até 2. Deixa eu complementar uma coisa antes, aí você vai para a sua pergunta. Eric, uma coisa interessante da minha história, até meu pai deve estar assistindo aí, um beijo para ele, eu amo muito ele. Como é que ele chama? José Hilton. Oi José. Minha mãe também estiver assistindo, Sirlene, eu amo muito eles. Meu pai, inclusive, quando eu fui para Porto Alegre, ele sacou ali R$500, que eu sei que é bastante, me deu na minha mão, vai lá, filhão, entendeu? Quando eu fui para Porto Alegre lá lançar meu primeiro extra. Mas o que eu queria falar é o seguinte, ela tá falando sobre dinheiro, eu acho que um ponto interessante que recentemente eu desbloqueei, e eu acho que isso foi fundamental na minha jornada, é que no meu primeiro lançamento com a Ali, a gente colocou 15 mil em tráfego. E desses 15 mil, uma parte era minha. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha uma parte pequena desse dinheiro, eu não tinha ele integralmente. O que eu fiz foi pegar crédito emprestado com meu pai. Então eu não peguei dinheiro que emprestado com meu pai, eu peguei crédito. E aí, os 30 dias lá para sacar da Hotmart, deu tempo de pegar o dinheiro da Hotmart e pagar o crédito. Então meio que ninguém me emprestou dinheiro, eu não precisava de dinheiro, eu precisava de crédito. Então acho que também uma coisa interessante é que às vezes você não vai precisar de dinheiro especificamente, você vai precisar de crédito, né? Ou de repente você já vai fazer seu lançamento e vai quitar o crédito que você usou para fórmula, entendeu? E outra, só para quem tá avisando, ele já tava com sangue no olho, acabou investindo, acabou fazendo 6 em 7, né, 100 reais em 7 dias, pagou seu pai? Paguei. Pagou com margem pai. Absurda ainda. Importante, né? E você pode ir num esquema um pouco mais light, né? Simplesmente fazendo montinho e montão, investindo menos, não precisa fazer 6 em 7 no começo, mas você vai reinvestir nessa parada para gerar. Sim. Mas Dani, faz sua segunda pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte. Eu já tenho alguns produtos pequenos, né, de ticket baixo, então eu considero o lançamento um produto de ticket mais alto. Então eu tenho alguns produtos pequenos e a minha pergunta é, durante a fórmula, né, você ainda consegue, de uma forma ou de outra, falar sobre os seus produtos, né, naquele período que você está ali para fazer um lançamento, mas você ainda consegue falar sobre esses seus produtos menores, porque eles ajudam na questão do caixa, na questão de entrar dinheiro para eu pagar, investir nas outras coisas. Então, a minha dúvida é sempre essa, se esses produtos pequenos não vão interferir na minha comunicação com a minha audiência para poder
depois lá fazer o meu lançamento, sabe? Então, os meus produtos pequenos são a minha forma de caixa, é a forma que depois eu vou lá e invisto num tráfego, então eu vou lá dando uma mexidinha, assim, sabe? E eu queria... Excelente pergunta. O que você acha, Eduardo? Olha, eu acho que se a gente vai falando de um patamar ali ainda de não fazer múltiplos 6 dígitos ou de fazer só uns 6 dígitos, eu focaria em um único produto e colocaria esses produtos pequenos como ordem bumper e upsell. Ordem bumper é o que o cara compra só dando um check, então meio que você só vai vender ele em venda casada, digamos assim, entre aspas, porque não é literalmente isso, mas assim, a pessoa compra junto. E o upsell é quando ela compra, ela cai na página de obrigado pela compra e ela tem a oportunidade de comprar de novo. E eu focaria só no produto principal e venderia os outros 2 em paralelo ao produto principal. A pessoa, para comprar os outros 2, tem que ter comprado o principal. Isso pra quê? Porque o foco vai gerar o maior resultado. Fazendo dessa forma, só para ver se eu entendi, eu não geraria caixa, né? Durante esse tempo ali que eu estou trabalhando, né? Só geraria. Só ia ser junto lá. E aí você vai ter que passar por uma psicologia de seguinte: que o jogo não é um jogo momentâneo, hoje, amanhã, depois. O jogo de um ano. No final de um ano, você prefere gerar. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo e exagerado. Vamos supor que seu negócio gera 100 mil reais no ano. Você prefere gerar 100 mil reais dividido todo dia ou você prefere gerar 1 milhão de reais? 1 milhão de reais, com certeza. Então, assim, partindo desse princípio, né, que a geração vai compensar, é muito bom. Então, e o que o Eduardo falou é certo. O foco vai te dar... Tipo assim, você quer dar um tiro e passar no muro? Um tiro é tão ruim, mas vou dar esse exemplo. Quer dar um tiro, se você der um tiro num carro blindado, no mesmo lugar, fura. Tanto é que quando você faz treino de direção defensiva, não sei se você já fez um. Não. Mas um dia, se você fizer um e estiver no carro blindado, não é que você está no carro blindado e você vai... Ficar parado. Ficar parado esperando. Então o que você tem que fazer? A primeira coisa que acontece é você tem que estar em movimento. O tempo inteiro. Movimento. Porque é difícil de atirar no mesmo lugar, a não sei que o cara seja muito bom. Ou tem uma metralhadora, né? Que aí acontece. Então a força do foco vai te dar mais foco. E o seu jogo é um jogo anual. O empreendedor não... Quando você vê, você pergunta quando o empreendedor ganha, em via de regra, ele não fala por mês. Ele fala por ano. E se você for ver assim, quanto fatura o Itaú? O Itaú fatura tanto por ano. Talvez por trimestre no máximo, por regulação. Sim. Então a gente joga um jogo anual. Então esse jogo anual passa a ser o nosso objetivo. Esse objetivo vai passar a ser, no caso, faixa marrom, no primeiro 6 em 7, mas mais pra frente virar faixa preta, que é 2 milhões por ano. Eu não falo por mês, 200 mil, ou 100 e tantos. Ô, Érico, e assim, Calma, segura só um pouquinho. Só que eu vou te dar uma coisa. E eu vou te falar uma coisa que acontece. Quando você foca num produto, um dos efeitos colaterais do lançamento é a autoridade e a audiência. Ele chama atenção. E você tende a vender muito mais do seu segundo produto perpétuo, mesmo que você não queira vender. Porque você tem mais autoridade, as pessoas te veem mais como uma especialista, mais, por que não dizer mais, estou tentando não falar o palavrão, mais soda. Já entendi. Tá? E você tem mais atenção. Então você acaba vendendo por efeito colateral aos outros, mais dos outros. Então esse é um efeito colateral do lançamento. Então eles não atrapalham, mas se você falar isso durante o lançamento, sim atrapalha. Porque é o seguinte, você quer dar um caminho para a pessoa. E quanto mais opções ela tem, mais ela fica meio confusa. Tipo aquele quando você entra, sabe, no Coco Bambu, não sei se já foi em um, mas cara, tem 20 mil opções, tem um livro lá, você vai no um livro. É o meu terror ir no Coco Bambu com a minha esposa, porque ela fica lendo o livro lá. Agora, se você tem uma opção, você foi lá para aquela opção, então você está constantemente direcionando para uma opção. O processo de decisão fica mais fácil e dói decidir. É uma confusão. Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Você não quer causar essa dor no seu avatar, né, no seu cliente em potencial. Então isso vai ajudar para você ganhar o jogo do ano. Eu sei que pode até parecer uma pergunta bem óbvia, né? Já falei que era a última, mas veio uma coisa aqui na minha cabeça que eu não poderia perder a oportunidade.
se dentro da fórmula nós temos como trabalhar, recebemos ferramentas para trabalhar as objeções da nossa audiência. Eu tenho quase certeza que vamos ter isso, mas a minha audiência, elas desacreditam muito do potencial delas, elas desacreditam muito no potencial do produto que elas vendem, então elas encaram muito aquilo como hobby. O Érico até falou isso com uma pessoa ontem que eu estava assistindo, que vender um produto para as pessoas do artesanato, a gente pode muito vender como hobby, porque elas compram muito isso como hobby. Mas eu acredito muito no artesanato, muito além do hobby, porque eu acho que ele pode proporcionar, sim, uma fonte de renda para essas mães, inclusive mães que estão aí, de repente, sem conseguir um trabalho, tem um filho com uma deficiência, igual no meu caso, né? Eu era gerente financeira de uma empresa e jamais uma gerente financeira com uma equipe poderia se ausentar tantas vezes do trabalho para cuidar da terapia do filho. Então, eu acredito muito no artesanato e essa é uma crença que eu acho que a minha audiência ela tem, no sentido de não acreditar muito naquilo que fazem, talvez elas façam de tudo muito, muito, e aí acabam que não tem um foco. Então eu queria saber se dentro da fórmula a gente recebe essa base para trabalhar isso na cabeça dessas mulheres, né, para elas colocarem na cabeça que dá realmente para trabalhar e pagar as contas, enfim. E aí, Eduardo? Você eu primeiro. acredito que sim, e que o Érico vai saber responder melhor, mas o próprio processo do lançamento e de você mostrar provas sociais e diversificar as provas também, né? Buscar, por exemplo, eu sou uma pessoa mais jovem, o Érico quando falava, eu sou um garoto, né, no estúdio de casa. Então ele falou, pô, 20 anos não sabe nem quem é Zagalo e tudo mais. Isso vai identificar com um cara de 20 anos e ele vai pensar, pô, eu não consigo, mas se ele de 20 anos conseguiu, então tem uma chance, entendeu? Foi assim comigo também, quando eu pensei, pô, vou fazer um lançamento no jiu-jitsu, foi porque eu vi um cara próximo fazendo. Então, eu acho que isso faz acreditar, sabe? De repente, também você vê que outras pessoas estão fazendo e se identificar com essas outras pessoas. Uhum. Eu vou te falar, isso ainda na nova forma é muito mais intenso. Vou até te mostrar, marcar a cobra e mostrar a cobra morta. Maravilha. Você entra aqui no Forma, esse é o Forma, tá? Uhum. Esse é o novo Forma, a versão 2022. Então, quando você entrar aqui, ó, para começar, nos elementos fundamentais do seu negócio, elementos fundamentais, não sei se dá para ler. Dá sim. E aí você tem uma aula disso aqui, ó. Isso aqui é um game changer em resolução de objeção. Na antiga ainda nem isso aqui tinha. Isso aqui para mim é isso ainda. Ó, isso aqui é o game changer. Então, logo aqui no módulo 3 já começa a deixar você mestre nisso. Ótimo. Responder a objeção. E quando você fala assim, uma coisa que é interessante, você fala assim, no meu mercado as pessoas têm essa crença e tal, eu vou te falar, é universal. Todo mundo teve. Eu acho que todo mundo que entrou na forma teve essa mesma crença. Aí você vai descobrir que não é tão particular como talvez você possa pensar. Não quer dizer que você pense, mas talvez você fale assim, acho que é mais particular no meu mercado. Não é. Isso é uma boa notícia. Porque todos esses 1.341 6 que a gente acabou catalogando, eles vieram dos mercados diferentes. E isso permite o Eduardo ter feito 6 em 7 em jiu-jitsu e em um outro nicho completamente diferente, de um ponto de vista didático, teórico, de mercado, que é a confeitaria, panetone. Então, no panetone tem isso também. No jiu-jitsu tem isso também. No marketing também tem. Então, a vantagem é que essa parada a gente já... Oi, deixa eu só colocar no tripé aqui de novo. Essa parada esse problema a gente já aprendeu a resolver. E o nosso acesso é perpétuo? Não é. Um ano, né? Na verdade, são 2, por enquanto. Então, 2 anos de acesso. E depois você renova por mais R$500, né? Mas não são não. Eu acho que a gente tem uma estrutura muito grande por trás. Pessoas respondendo perguntas em um dia útil, todas as suas perguntas de pessoas qualificadas. E chega uma hora que quando eu trabalhava com perpétuo, eu não conseguia programar isso no meu negócio. Então eu fiz um negócio que você tem acesso por 2 anos e se você quiser renovar por mais um ano, muita gente renova. Esse ano mais de 6.000 pessoas renovaram. Você paga uma taxa simbólica de R$500 por dia, ou R$40 por mês, é coisa menos que um iFood. É só para a gente saber que você está dentro mesmo.
Tipo, eu vou fazer um evento em Brasília agora, né, que é a Masterclass, e eu tenho presencial, e eu cobrei um ingresso lá, porque se eu não cobro, eu tenho uma responsabilidade como empreendedor. Você quer estar lá e ter uma cadeira para você quer estar lá e ter as normas de segurança certinho, né? E quando eu não cobrava nada e falava, vem aí, porque às vezes na Masterclass, que é uma espécie de aperitivo da forma, faz sentido eu não ter, mas eu preciso ter isso para poder programar e prover um serviço razoável, né? Bom, respeitoso, que respeite o seu tempo. Então, esse processo da comunidade, da resolução de perguntas, a gente leva muito a sério. Até porque as pessoas acham que se fosse só um livro que você lesse e fizesse 6 em 7, seria muito mais fácil para mim como empreendedor. Essa estrutura custa dinheiro mesmo, sabe? São pessoas, né? Coordenadores, pessoas, treinamento, um monte de coisa. Então, eu preciso dar essa estrutura para gerar mais 6 em 7. Porque o meu intuito com você, assim, mais para frente, minha visão mais de longo prazo, não é nem um 6 em 7, eu quero faixa preta. Eu já formei 214, inclusive a ideia de formar os faixa preta, eu acho que foi do Gugel, de colocar número nos faixa preta. Sim. O Gugel é um grande mago aí do jiu-jitsu. Eu percebi que ele dava número às faixas pretas dele, um dia eu vi. Não sei se foi do Gugel ou foi do Marcelo Garcia, perdão. Eu acho que é o Gurgel, se eu não me engano. É o Gurgel, que né? põe o número. E eu vi ele tirando foto com faixa preta e falei assim, nunca contei. E eu perdi alguns nessa parada, porque eu não cataloguei, né? Cataloguei no sentido, quando a pessoa se tornou faixa preta. Os caras se tornam faixa preta e vão pro mundo, nem sempre eu tenho contato com as pessoas. Inclusive, se você tá me assistindo, fez o 6 em 7, nunca foi entrevistado por mim, não esquece de mandar um direct, porque tem gente que faz 6 em 7, não necessariamente eu fico olhando a conta da pessoa para ver se ela fez 6 em 7. Então, assim, hoje em dia eu tenho um pouco mais de cuidado, comecei a catalogar meus faixas marrons, são 341, minhas faixas pretas são 214, aí você vê mais ou menos, 1.300, eu já trouxe 214 para faixa preta, e eu tenho um outro catálogo que é quem faz mais de 10 milhões, esse eu tenho 62. Que show! Tem plaquinha, eu coloco o número até pra gente celebrar e entender o impacto daquilo que o programa faz. Então por isso que não é perpétuo. Mas assim, é bem simbólico, assim, não vou te cobrar mais, muito mais. Ou é só uma taxa simbólica para manter um serviço. Maravilha. Tanto para as pessoas que fazem quanto para você. Ótimo. Tá joia? Ótimo. Espero que a gente volte a se falar outras vezes. Espero que talvez a tela mude um pouquinho e esteja aqui no lugar, né, do nosso colega. Que legal. É uma honra para mim. Eu espero mesmo que a gente possa se falar outras vezes, inclusive você. Que legal. Tá Posso bom? te dar uma dica? E é só dica. Eu tenho um podcast que chama Podcast Faixa Preta. Não sei se você já ouviu falar dele. Já ouviu? Já sim. Ele tem 95 episódios. 95 entrevistas que eu falei com faixas pretas. Eu aconselho você a zerar as 95. Não de hoje. Coloca no carro, faz um objetivo de colecionar e assistir essas 95. Acredito que vai não só mudar um pouco da sua cabeça, né? Porque água mole pedra. De tanto você ver, você se torna. Já viu falar isso? Já, claro. Escutei tanto que me virei um. Eu acho que o contato faz a diferença. Proximidade é poder. E nem sempre você está rodeado de faixas pretas onde você mora. Mas Com proximidade é poder. E se eu pudesse ensinar uma coisa pro meu filho, diz-me com quem andas que eu te digo quem é. Não consigo andar com ele, eu consigo pelo menos escutar uma entrevista de 1 hora, de alguma coisa desse tipo. Com certeza. Vai melhorar muito o seu jogo. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Total. Valeu. Muito obrigado também a você, Dani. E Eduardo, cara, muito obrigado pela sua presença. É um prazer separar o seu dia para fazer e é uma inspiração a sua história. Obrigado de verdade. Aos 20 e poucos anos já sabe fazer o 6 em 7, já fez múltiplos 6 em 7, né, no caso. E múltiplos 6 dígitos também nesse lançamento de 400 mil e parabéns. Obrigado mesmo. Gratidão, Eric. Eu que agradeço aí pela sua jornada, pela sua dedicação. Com certeza mudou minha história e vai mudar de muitas outras pessoas. Total. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.